Deus abençoe a todos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio. Você crê? Se você crê, você também tem a vida eterna, porque Deus é verdadeiro. É impossível que Deus minta. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, você propicia a nós pecadores, aplana teu Espírito Santo. Tu és bendito, tu és bem-vindo, fica conosco, sempre. Por amor de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1, assim diz o Senhor no texto áureo: indo para a lei perante incrédulos. Ousa algum de vós, tendo um assunto contra outro, ir à lei perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós? Aleluias! Sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então, se tiverdes julgamentos das coisas que pertencem a esta vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para a vossa vergonha, eu digo: não há, pois, entre vós homem sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante os incrédulos. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis a injustiça e defraudais, e isso aos seus irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores. Presta bastante atenção aqui nesse verso 9, 10. Presta atenção bem, fixa bem nesse verso 9 e 10, porque fala muito a respeito dos que vão ficar de fora do reino de Deus. Vamos
Vamos prestar atenção e vigiar para nós não sermos contados com essa turma aqui. E orar para que essa turma aqui venha se despertar e abandonar esses pecados e permanecer em obediência a Deus e fazer a vontade de Deus, cumprindo, obedecendo, guardando os seus mandamentos. Muito bem. Verso 9. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 6, agora verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, olha aí, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Olha aí. Ao menos algum de vós tem sido isso. Mas foste justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Capítulo 6, verso 2 e 3, aqui uma explicação, uma explanação. Paulo chamou a igreja a se conscientizar de sua própria autoridade como corpo judicial. Ele provou que eles tinham competência para julgar casos utilizando duas analogias. Do maior para o menor, o fato de eles estarem qualificados para julgar o mundo e não cristãos. No fim dos tempos, os qualificava para julgar os membros da igreja nesta era. E o fato de eles estarem qualificados para julgar anjos no fim dos tempos, os quais qualificava para julgar as coisas que pertencem a esta vida, coisas escatológicas que hão de acontecer acerca no que se refere aqui, no que tange aos anjos. Verso 4. Paulo apresenta o problema de jurisdição legal. Os juízes interiores, os juízes não cristãos desta era, não estão qualificados para se assentarem entre aqueles que julgam o mundo. Os juízes inferiores não foram justificados, nem lavados, nem santificados. Versos 7 e 8. É melhor ser vítima de injustiça, sofreis antes a injustiça, do que causá-la, fazeis a injustiça e defraudais. E ainda criar litígios, o que é uma completa derrota. Mas, uma vez, podemos ver o tema no capítulo 3, verso 3, cristãos agindo como mundanos. Olha aí a advertência aqui para nós não sermos mundanos. Ou seja, por muitas vezes, querendo levar vantagem ou até mesmo pela cobiça e a ganância do dinheiro, muitos infiéis incrédulos arrastam as suas vítimas com as suas garras poderosas, levando a tribunais a fim de arrancar tudo aquilo que eles puderem extrair para levar proveito e prevalecer. E da mesma forma, os irmãos dentro da igreja estavam praticando essas mesmas práticas mundanas. Então tem que haver diferença do corpo de Cristo, o corpo eclesiástico. Muito bem.
aqui, ó, verso 9 e 11. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 6, aqui é a explicação do verso 9 a 11. Os cristãos não devem se deixar enganar, pensando que juízes incrédulos, os injustos, e seus vereditos, tapinha na mão, acerca de pecados graves, conseguirão produzir justiça dentro da igreja. Estas pessoas não têm herança no reino de Deus. Somente os cristãos que foram lavados, santificados e justificados são capazes de julgar pecados corretamente. Os leitores coríntios de Paulo também deveriam usar esta admoestação para perguntar a si mesmo se, por acaso, seu comportamento estava parecendo com os dos perversos ou com o dos lavados, santificados e justificados. Muito bem. Só até aqui, meus irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Com a boca se faz confissão para arrependimento e salvação, e com o coração se crê para a justiça. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Confesse agora a Jesus como Senhor da sua vida. Jesus, ele testifica de si aqui na Bíblia, e os seus feitos testificam do amor de Deus para com todos nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. 118, verso 8, Salmo. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Faça valer, aleluia, o que Deus fez por todos nós. Deus não nos amou segundo os nossos pecados. Deus nos amou primeiro. A sua morte na cruz do Calvário, seu sangue vertido, traspassaram uma lança do lado esquerdo do Senhor. Aleluia. E verteu seu sangue carmesim. E esse sangue é poderoso para nos santificar, nos lavar e nos remir. Que Deus te abençoe. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe. Shalom, Adonai, Emuná. 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, ou seja, invariável, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus te abençoe. Shalom, Adonai.